Fala pessoal, bom, no meio desse cenário muito conturbado, eu vou tentar aqui, como sempre, colocar para vocês da forma mais simples o que se deve fazer nesse momento em termos de proteção ou de aproveitar oportunidades, né? Que é o que tem me perguntado aqui bastante, perguntado aqui pra gente, principalmente sobre como proteger nesse momento e tudo, né? E explicar algumas coisas em termos assim, o que deveria ser feito antes de uma crise, né? O que na minha opinião, já passou do tempo, né? Já que a gente já está no meio de uma crise, não faz tanto sentido fazer tanto mais. E o que você pode fazer agora, né, nesse sentido. E por último, algumas coisas que não são especificamente quais tipos de ativos que você compra, como que você se protege, mas algumas coisas mais de comportamento, de filosofia que você tem que entender, que muitas vezes a gente subestima isso daí, tá? Bom, primeira coisa, eu sei que falar é muito mais fácil do que fazer, mas galera, sem pânico, tá? É óbvio que do ponto de vista de saúde, do ponto de vista médico, tem que tomar os devidos cuidados, as devidas precauções, né? É muito mais barato e mais seguro tomar prevenção do que curar, né? Então, do ponto de vista tanto de saúde pública e economia, quanto do ponto de vista médico e de saúde humano, né? A gente tem que fazer isso sim. Agora, do ponto de vista de investimento especificamente, que é o que eu estou falando aqui com vocês é de investimento, tá? Não me entendam mal. Algumas coisas a gente tem que entender. Primeiro, só se ganha dinheiro correndo risco mesmo, né? Então, uma das coisas que a gente aprende a fazer com o tempo, com a experiência, é entender que a gente vai investir mesmo com risco, mesmo com incerteza, e é assim que se ganha dinheiro e é assim que você se conhece, né? Pode ser que não seja a sua praia isso, mas é a única forma de ganhar dinheiro de verdade. Então, pode ser que não seja exatamente o que você consiga fazer do que eu vou te explicar aqui, tá? E não tem nada de errado com isso, são perfis de pessoas que se adaptam num cenário ou em outro, né? E a gente vai entender algumas coisas aqui. E segundo, quando eu falo de longo prazo, que é muito a nossa abordagem aqui, em equity, em bons negócios, em investir por longo prazo, etc., existem outras metodologias de investimento? Existem, mas eu não conheço nenhuma que fez tantas fortunas ao longo do tempo, que se você tiver consistência e disciplina ao longo do tempo, a chance de dar errado é muito menor e principalmente te gasta muito menos tempo e estresse de ficar acompanhando o mercado o dia inteiro, que você não precisa fazer isso. Você vai focar no seu trabalho, vai simplesmente usar seus investimentos para fazer seu patrimônio crescer paralelamente, né? Então, o que acontece? Alguns tipos de ativos a gente geralmente coloca na carteira como proteção, ou seja, em geral, isso não é sempre, tá? Quando a sua carteira de ativos normais está caindo, esses ativos estão subindo. E, em geral, quando a sua carteira está indo para cima, esses ativos estão caindo. Então, ele meio que balanceia os dois lados, né? Então, quando eu digo sua carteira, é o quê? Sua parte de renda fixa, tá? Que dependendo da renda fixa ela não cai, dependendo ela pode cair, depende do tipo de título que você está comprando. Renda variável em ações em empresas ou fundos de ações em empresas, né? E renda variável em fundos imobiliários, né? Mais ou menos por aí que a gente está falando. É o simples, o básico, o feijão com arroz. Que é isso que funciona mesmo no longo prazo, tá? Na nossa opinião. Quais que são os tipos de ativos que a gente geralmente protege a carteira? Os mais comuns, principalmente dólar e ouro, né? Ouro mesmo, fundo cambial ou a moeda, ouro mesmo, fundo de ouro, ou comprar o título de ouro, ou até ouro físico, alguns compram, né? E dólar ou a moeda mesmo, fundo cambial mesmo, não é para ficar comprando ativo de renda variável em dólar, não. Isso também faz parte de uma carteira bem balanceada, mas não é especificamente já para a proteção que nós estamos falando aqui, tá? E um terceiro ativo que se compra muito para proteção, que são as opções, né? Que são as opções fora do dinheiro, que a gente usa muito como alguns seguros. A gente compra uma opção de venda, que ela é muito baratinha, provavelmente a gente vai perder dinheiro com ela, vai virar pó, né? Só que quando vem uma crise como essa, ela valoriza demais aquele pouquinho de dinheiro que você colocou nela, protege um percentual da sua carteira. Qual que é o problema? Esses três tipos de ativos, geralmente a gente coloca na carteira o jeito certo, é quando não tem crise, exatamente para proteger contra o que a gente não está vendo, que são os famosos cisnes negros, né? Depois que veio a crise, como é agora, tá? O preço deles já subiu muito. Então, não faz tanto sentido mais que todo tipo de investimento, o que a gente quer fazer? A gente quer tentar pagar barato em algo que vale mais ou que vai me dar mais retorno em fluxo de caixa ao longo do tempo, né? Então, no momento, esses ativos subiram muito, eles estão caros, ou no mínimo não existe uma margem de segurança adequada. O que é uma margem de segurança? Bom, se eu acho que o ativo vale 10, ele está 8, minha margem de segurança ali é 20%. Beleza, se eu tivesse 6 ou 7, teria uma margem de segurança maior, eu até prefiro. Então a gente tem que comprar coisas baratas com a margem de segurança, entendendo que é mais um exercício de humildade de novo, igual ao longo prazo é um exercício de humildade, que a gente não sabe quando vai subir, quando vai cair, simplesmente vai deixar isso para o longo prazo, né?
Aqui também a margem de segurança que a gente não acerta 100% na bunda da mosca de quanto aquilo ali vale ou deveria estar valendo, né? Então, por isso que esses ativos, no momento, qual é a minha opinião? Ou você não coloca na sua carteira se você não colocou antes, já deveria ter colocado, né? Ou você coloca pouco e não vai montar uma carteira inteira colocando isso para se proteger, porque esses ativos ficaram caros, né? O que os principais gestores de fundos de investimento que foram bem no momento estão fazendo agora? Os que tinham boas posições de dólar, ouro e opções, que ganharam dinheiro agora, ou que pelo menos perderam um pouco nesse momento de crise, estão realizando essas posições, aos poucos estão diminuindo essas posições de ouro, dólar e opções e começando a comprar os ativos de novo, os equities que ficaram muito baratos, né? Então eles se protegeram antes, agora estão começando a comprar os ativos que ficaram muito baratos, um pouco mais, né? Que lógico que eles também tinham isso na carteira, que são as ações, fundos imobiliários, etc, né? Então primeiro isso daí. Agora, como que você vai se proteger então, já que você não tem a opção mais tão barata do ouro, dólar e opções, já que a opção também ficou cara, na minha opinião, não vale a pena mais no momento, tá? Volatilidade muito alta faz a opção ficar muito cara, eu acho que o momento de fazer isso era antes, não agora. Para um próximo momento, depois que estabilizar o mercado, ok, tá? Você não tem muita opção, tá? Não existe almoço grátis. Tem como você proteger sua carteira 100% agora, não correr risco, não tolerar volatilidade? Não. Aí é melhor você tirar seu dinheiro inteiro, nem começar a colocar, porque ninguém sabe o que vai acontecer no curto prazo, principalmente nos próximos meses ali, que tanto que vai cair, quando que vai voltar a subir, até onde vai, ninguém sabe, tá? Se você não tolera volatilidade, se você não entende que você não pode contar com esse dinheiro no curto prazo, se você pode precisar desse dinheiro antes, você não tolera risco, você não sabe que você, para ganhar dinheiro, você tem que correr risco e tem que ter paciência, não é a sua praia, tá? Então aplica lá na sua aplicaçãozinha normal, né? Um fundo de renda fixa, alguma coisa assim, trabalhe que vai ganhar dinheiro desse jeito, maravilha, não tem nada de errado com isso, tá? Agora, quer ganhar dinheiro investindo? Seja empresa dentro da bolsa ou fora da bolsa, seja comprando imóvel fora da bolsa ou dentro de um fundo imobiliário na bolsa, qualquer coisa que você for comprar, vai comprar uma máquina para colocar dentro da sua empresa, tem risco, né? Você espera pagar menos por aquilo que vai te dar um retorno no futuro, mas existe risco, né? O prêmio está grande no momento, ficaram muito baratos esses ativos, né? Alguns fora da bolsa até, mas principalmente na bolsa a gente tem essa vantagem de ter certa liquidez, né? Então, quais são os tipos de ativos que você pode se proteger agora? Então, lembra, os mecanismos de proteção tradicionais no meio de uma crise, que foi isso que eu falei anteriormente, não estão viáveis mais, né? Ou estão pouco viáveis. Você pode comprar, mas não vai ser muito e não vai te proteger muito porque já estão caros. Então, não tem muito upside ali para você ganhar no momento de uma crise, né? Que já está tendo agora. Então, o que você vai fazer? Você pode, se você já tem uma carteira de ações e fundos imobiliários, uma das opções é simplesmente entregar isso para longo prazo, não fazer nada, não vender nada, mantém, beleza, e isso daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos talvez, não sei, tá? Vai retornar, se forem bons, se você tem alguém para te dar uma assessoria, se você é membro do Antifrágil, vê as nossas recomendações ali em carteira, então isso aí você fica tranquilo que você está comprado em bons ativos por menos do que vale, independente se você comprou ali em 105 mil, 110 mil, 90 mil, 80 mil, 70 mil, caiu para 60, não tem problema. Você comprou um ativo muito bom, que vai te dar retorno no futuro, por menos do que ele vale, ou deveria valer, ou do que ele vai te gerar de retorno no futuro. Ponto final. Lembra, ninguém acerta o fundo nem o topo, tá? A gente só compra ao longo do tempo. Então o que você pode fazer se você não montou essa carteira balanceada com as proteções antes, né? Algumas coisas agora. Então, primeiro, títulos de renda fixa, a NTN-B 2050, 2055 ficou barata nesse tempo agora, porque essa curva de juros ficou meio confusa. Depois eu explico um pouco melhor essa questão de curva de juros, que a NTN-B 2050, 2055 que a gente está falando é um título público que paga em relação à inflação, né? E ele tem uma relação meio que contrária à taxa de juros. Então, quando a taxa de juros cai, ele sobe o preço dele. Quando a taxa de juros sobe, ele cai o preço dele. Então ele é um tipo de renda fixa, mas que ele varia no meio tempo. Ele paga um valor específico ao longo do tempo e no vencimento dele lá na frente, que isso não varia. Se você não vender antes, mas se você vender antes, você pode perder ou ganhar dinheiro. E com essa curva de juros, que essa curva de juros também não é só no presente, ela é para o futuro também. Ele ficou cada vez mais atrativo e tem muito gestor bom montando posição em cima de NTN-B 2050, uma forma de proteger a sua carteira contra a inflação. Na sua carteira de fundos imobiliários e ações, o que você pode fazer? De novo, se você tiver consciência de que você vai estar correndo risco, você quer correr, você não tem pressa e você tolera risco, sinceramente não faz nada. Se você quer trocar um pouco a sua carteira para algo um pouco mais seguro, migra um pouco aquelas ações, que a gente tem 2 tipos de ações e 2 tipos de fundos imobiliários também.
aqueles que são mais focados em crescer, em valorizar, em ganho de capital ao longo do tempo, que são mais arriscados, né? Mas tem mais potencial, e aquelas que são mais seguras, geralmente elas não estão mais tão baratas, geralmente o múltiplo dela é um pouco maior, né? Elas já pagam bem dividendos também, outra coisa, distribui bem dividendos, né? Então ela não vai crescer tanto, mas ela já vai te distribuir renda, ela não varia tanto, né? Só que o que aconteceu? Nesse mercado de pânico, tudo caiu. Então o que você pode tentar fazer se você quiser? Né? Ver aquelas ações que são um pouco mais arriscadas, são empresas menores, talvez um pouco mais alavancadas, com um pouco mais de dívida, né? Se você tem acesso à carteira do antifrágil, seriam aquelas do grupo 2 e principalmente do grupo 3, que são aquelas mais apimentadas. As do grupo 1 são todas de muita qualidade. E você vende essas empresas com prejuízo mesmo, óbvio que você vai tentar vender no máximo preço possível, não nesses dias de muita queda igual foi hoje, num dia que tiver um pouco mais de alta, tá? E compra as de mais qualidade, tá? Então você vai simplesmente continuar com a sua carteira de boas empresas por longo do tempo, se você tolera tudo isso que eu falei aqui, né, nesse tempo inteiro, mas vai tirar das empresas que são mais arriscadas e colocar nas mais conservadoras. Fundos imobiliários é a mesma coisa, então você vai tentar ou manter todos, né, se você tiver paciência, tudo isso. Óbvio que alguns tipos de fundos vão sofrer mais, fundo de desenvolvimento, então talvez atrase algumas obras, jogue para frente alguns lançamentos de prédios e loteamentos e tudo isso, são fundos que incorporam, né, e fazem obras. Fundos de shopping pode sofrer um pouquinho no curto prazo ali, porque vai ter lojista querendo renegociar, vai ter um lojista que vai ter que sair do shopping porque não vai conseguir, vai ter diminuição de receita porque um percentual é das vendas, mas isso tudo vai passar, né? O shopping simplesmente não vai desaparecer por causa disso daí. Mas o que você pode fazer é migrar para os fundos um pouco mais conservadores, um pouco mais seguros e sair desses, principalmente de desenvolvimento, e talvez alguns de shopping, assim, apesar de que eu mesmo não estou mudando minha posição nenhuma nesses aí, continuo tranquilo, até comprando mais, o máximo que eu posso, né? E por último, gente, o mais importante, igual eu falei para vocês, são questões comportamentais, tá? Não tem jeito, tá? A gente tem que entender, se conhecer, ter um autoconhecimento, tá? E entender que só tem jeito de ganhar dinheiro de verdade com risco e tolerando volatilidade, variação de cotação. Lembra que a Bolsa de Valores é só um lugar que está marcando preço de um ativo ali, tá? Se você tem um imóvel na rua, ele teria caído o preço. Se a sua empresa aqui, você está dentro da sua empresa, ela teria caído o preço, nem por isso você vendeu ela a qualquer custo aí na rua, tá? E se você comprou bons ativos, tem acesso a isso, sabe escolher bem, não pegou aqueles que são principalmente empresas muito endividadas e alavancadas, que pode ser que ela até iria se recuperar ao longo do tempo, mas não dá tempo dela recuperar porque ela quebra no meio do caminho por conta da dívida e dos compromissos, ou precisa renegociar essa dívida a custos muito ruins e juros muito ruins, e isso fica carregando esse elefante nas costas com o tempo. Fica tranquilo que com o tempo vai tudo se acertar. Se você acha que você não tem estômago para isso, resolve, aprende com o erro e beleza, vamos fazer outra coisa, tá? E assim, essa questão de ser agressivo quando os outros estão com medo e ter medo quando os outros estão muito agressivos e ambiciosos, né? Então isso é para quem tem estômago para isso mesmo, né? E você tolera a incerteza de não saber quando que vai recuperar e quando é o fundo da coisa, né? A gente só quer comprar ativo bom por menos do que vale. Se você comprou isso antes, só um minuto, não tem problema, já tá tudo certo, tá? O que você tem que entender, também por último, que desculpa, meu telefone tocou, é que de quem que você está escutando algumas opiniões, né? Então entenda que é o seguinte: gestor de fundo de investimento é uma coisa, porque ele de fato tem que ter um certo conservadorismo e tem que ter algumas posições defensivas, porque ele não pode contar tanto com o longo prazo quanto o investidor individual, porque se ele tiver muito resgate dos cotistas dele, ele vai ter que vender os ativos para ter liquidez, para dar o dinheiro de volta. Casas de research, tipo Empírico, Suno, etc., são boas, eu gosto muito deles também, não tem problema, todos têm um trabalho bom, apesar de ter um marketing meio duvidoso em termos de ética, mas enfim, como tem algumas assinaturas muito baratas ali, tudo, tem muitas pessoas que assinam achando que vai virar milionário com investimentos, que não é algo simples e fácil, se não fosse fácil tinha um monte de milionário, né? Mas enfim, e com pouco conhecimento demais, então ele realmente tem que ter uma postura bem mais conservadora e não pode falar tanto no longo prazo, igual eu falo para vocês, que geralmente é um público mais maduro, o nosso público aqui do Antifrágil, principalmente os membros do Antifrágil, né? Corretora e agente autônomo, óbvio que às vezes tem que ter uma posição, se você tiver um bom gerente, um agente autônomo que cuida da sua conta na sua corretora, vai te dar boas opiniões, mas muitas vezes pode ser que ele seja um pouco mais otimista do que deveria ali, tá? E por último, se você quiser começar a comprar agora, tá? Eu não sei quando que é o fundo do poço, nem quando vai voltar a recuperar, mas sim, tem muita coisa boa barata. Faça isso paulatinamente, ao invés de você colocar 100 mil reais de uma vez, vai colocando de 5 em 5 mil, 10 em 10 mil, ou se quer colocar 20 mil reais, vai colocando de 2 em 2 mil,
3 em 3 mil, 1.000 em 1.000, vai sentindo, né? Às vezes você vai comprar um pouco mais caro, às vezes um pouco mais barato. Espero que tenha ajudado, um forte abraço.